Pois é, pessoal, será mesmo que o Lira ligou o modo Cunha? Ou seja, será que ele vai comprar aqui a ideia do impeachment do Lula? O Bruno Zambelli fez uma publicação essa semana que merece destaque. A assessoria de imprensa do governo Lula, ou seja, a Globo, já demonstra preocupação com Arthur Lira. Ele faz uma publicação aqui, e eu não vou colocar a fala do Camarote para não estender muito o vídeo, mas o Camarote fala o seguinte: quando aconteceu o impeachment da Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff enquadrou um candidato contra o candidato do Cunha da época. Ou seja, a Dilma Rousseff queria derrubar o Cunha e, com medo de ser derrubado, o Cunha acionou o impeachment da Dilma. Segundo ele, a situação agora é diferente porque o Lula não anunciou um novo nome para substituir o Lira. Só que eu discordo, não é diferente. O Lira já sabe que o nome não vai ser o dele. O candidato dele, que é o Elmar Nascimento, vai ter um novo candidato. Então o Lira já sabe que o Lula não vai dar apoio para ele. Então o Lira tem que ir pro tudo ou nada. E é aqui que a Globo diz, olha, o modo Cunha já está chegando aí e esse modo Cunha está vindo com tudo. E é a preocupação da Globo, afinal. A Globo não quer que o Lula saia, mas não quer mesmo. Já pensou o Bolsonaro de volta para atazanar a Globo? Pois é, eu queria ver isso. Matéria do Conexão Política. Gilmar Mendes, durante uma entrevista, pessoal, ele disse que é inadmissível e inconstitucional abrir uma CPI contra o STF. Como assim inadmissível e inconstitucional? Pelo contrário, é amplamente admissível e o que mais se tem são fundamentos para isso. É amplamente constitucional por ser uma medida prevista na própria Constituição. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou veementemente a possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito pelo Congresso para investigar abusos de autoridades cometidos pela Suprema Corte. Em entrevista ao videocast 10 Perguntas do SBT News, concedida nesta quinta-feira, Mendes classificou como inadmissível e inconstitucional a hipótese de uma CPI que tenha como alvo atos do STF. O ministro expressou sua descrença quanto por uma suposta manifestação favorável do presidente Arthur Lira em relação à instalação da CPI. A sinalização do parlamentar alagoano tem sido vista como forma de retaliação, colocando em questão o prosseguimento de 5 novas CPIs, incluindo uma destinada a investigar abusos de autoridade do Poder Judiciário. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Arthur Lira está ameaçando sim, o Alexandre de Moraes foi até o Lira, botou pressão, dialogou, e eles não querem que essa CPI aconteça. O Lira recuou, falou não, talvez não vou abrir essa CPI de abuso de autoridade. A base do governo quer blindar o Alexandre de Moraes a todo custo, afinal, é a arma mais poderosa que o governo Lula tem até hoje, é o Alexandre de Moraes. Já a oposição cobra. Por quê? Porque foi dadas as assinaturas. Inclusive, já tem decisão do próprio STF que, uma vez coletadas as assinaturas, não pode o presidente da casa impedir ou vetar que aconteça uma CPI. Então, assim, o Lira, enquanto ele segura essa CPI e não deixa essa CPI rodar, quer dizer que ele está correndo aqui em ilegalidade, segundo o próprio STF. Agora, muito me admira o Gilmar Mendes vir falar que é ilegal, ou seja, é inconstitucional e inadmissível uma CPI contra o STF. Mas por quê? O que blinda tanto o STF que ele não pode ser alvo de uma CPI? Pelo contrário, deve ser alvo? Sim, deve sim, desde que, cumprindo os requisitos constitucionais da instauração da CPI, ninguém está acima da lei. Essa é a verdade. Vamos lá, matéria do O Antagonista. Um abaixo-assinado de cientistas contra o governo Lula. Pois é, mais uma mentira escancarada, mais uma vez a máscara caiu. Atraso na compra da vacina atualizada da Covid gerou críticas de profissionais da saúde e ciência ao governo petista. Olha só que interessante aqui a redação do Antagonista. O atraso na compra da vacina atualizada contra a Covid pelo governo Lula
tem gerado críticas de diversos setores da sociedade, ultrapassando o campo político, e isso é interessante, e envolvendo também a comunidade científica, profissionais da saúde e outros grupos. Recentemente, um abaixo-assinado foi lançado exigindo do Ministério da Saúde a entrega das vacinas preparadas para as novas variantes do vírus, além de medidas mais eficazes no combate à doença. O documento, que inicialmente recebeu 15 assinaturas, já conta com 1.780 adesões, inclusive do campo científico, tá? Após ser divulgado nas redes sociais. Nele é destacada a insatisfação com o abandono que o país está enfrentando em relação à campanha de vacinação contra a Covid. Lembra do tempo em que Bolsonaro era destruído na imprensa? Destruído mesmo, por causa da tal vacina da Covid, no momento em que a vacina nem existia ao certo. E que o Lula vinha e falava, ah lá o genocida, se fosse eu, todo mundo tinha sido vacinado, não tinha morrido 2 pessoas. Nem tinha chegado no Brasil. Lembra disso? Pois é, o Lula tá aí. Tudo que prometeu está sendo entregue ao contrário. Tudo que disse está sendo entregue ao contrário. Está explanando, está esposando uma mentira sem precedentes. Por quê? Porque até para a Covid ele não está dando conta de comprar as vacinas, tendo a vacina no mercado. Para dengue, existia uma vacina japonesa que o governo não adquiriu a tempo. Programas de divulgação, ou seja, combate à dengue, o governo não está incentivando. Programa de combate à Covid não está falando nada. Então, só escancara, só mostra o quanto o governo não passa de uma grande mentira. Uma grande mentira. E essa pressão da ciência, né, do pessoal da ciência, é interessante. Porque não foi essa turma aí que fez a Carta pela Democracia? Pois é, descobriram cedo demais que a democracia, ou tarde demais, que a democracia dessa gente é relativa. Vamos lá, matéria da revista Oeste. Elon Musk vai financiar campanha para combater ataques implacáveis à liberdade de expressão. Pois é, meu amigo, o Elon Musk comprou a briga e disse que não vai parar, não. O dono do Twitter, o Elon Musk, anunciou nessa quinta-feira que vai financiar uma campanha de assinaturas em apoio à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos contra a censura. Dados os ataques implacáveis à liberdade de expressão, vou financiar uma campanha nacional de assinaturas em apoio à primeira emenda, publicou o Elon Musk em sua conta na rede social. Não se engane, isso é só um ensaio, tá? Um ensaio para essa mesma campanha que foi articulada nos Estados Unidos seja articulada aqui no Brasil. Nenhum país hoje que se diz democrata, que se diz um país democrático, tem um ataque tão virulento quanto o ataque às liberdades que o Brasil está vivendo hoje. E o Elon Musk está disposto a entrar na briga. E o detalhe é que quando entra na briga, o cara entra para ganhar. Essa é a verdade. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.